Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um dos maiores clássicos dos quadrinhos mundiais, a série Corto Maltese do grande mestre italiano Ugo Pratt. Eu tenho em mãos Uma Balada do Mar Salgado, que vai trazer a primeira história, a primeira aparição do consagrado Corto Maltese. Esta é uma publicação que retorna ao Brasil pela editora Trem Fantasma, que já vem publicando histórias do Corto Maltese numa espécie de revival que está rolando lá na Europa, com várias publicações clássicas, desde Spyro, a Lucky Luke e também Corto Maltese. São outros autores, não os originais criadores dos personagens, que assumiram esses títulos. No caso do Corto Maltese, os responsáveis são Juan Dias Canales e Rubem Peleggero, uma grande dupla que vem entregando álbuns realmente muito interessantes, e todos eles que já foram lançados pela Trem Fantasma aqui no Brasil foram resenhados aqui no canal. Eu achei que eles fazem realmente um trabalho muito interessante, respeitando aí toda a mitologia do personagem, trazem realmente aquelas características de um Corto Maltese mais observador do que falador, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, nós temos aqui uma edição belíssima da editora Trem Fantasma, tem um formato maior do que o americano, a escolha da arte de capa ficou sensacional, com essa aquarela pintada aqui pelo Ugo Pratt. Essa outra arte aqui também chama muito a atenção. É um álbum realmente muito bonito, impecável em termos de acabamento gráfico. É uma edição que conta com capa dura, vem aqui com essa espécie de postal, mas não é bem um postal, que vai trazer um pouquinho aqui sobre a história do Ugo Pratt, onde ele nasceu, né? Como foi o convívio com o pai, o tio, que era um marinheiro, que acabou influenciando ele muito, né, na própria criação aqui do personagem Corto Maltese, que é também uma espécie de alter ego, né, do Ugo Pratt. De qualquer forma, então, nós temos aqui a guarda da publicação, que vai trazer papel offset de boa gramatura, algumas páginas coloridas aqui, com esboços, estudos de personagens. Para quem não sabe, o Ugo Pratt era extremamente detalhista nas suas obras. Ele tinha uma biblioteca imensa na sua casa. E aqui nós vamos ter várias tribos do Pacífico Sul, que é onde é ambientada essa primeira história, Uma Balada do Mar Salgado. Então tem esses esboços, estudos, uma introdução épica aqui, um prefácio de Umberto Eco, falando de toda a influência do Corto Maltese, dos detalhes, a questão náutica, a parte dos mapas. E aí, depois desse prefácio, nós temos a história em si, né? Então, esse álbum vai trazer 183 páginas em offset preto e branco, na sua maioria, ao preço de R$ 139,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que também tem um clube de assinaturas específico para essa coleção do Corto Maltese, com as histórias criadas aí pelo Ugo Pratt, que fazia o roteiro e a arte da publicação. Essa primeira história do Corto Maltese foi lançada em 1967 lá na Itália e vai trazer uma ambientação às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O leitor já sente toda a tensão envolvendo os países que acabaram sendo os protagonistas desta que foi conhecida como a Primeira Guerra. Aliás, uma curiosidade para quem não acompanha as histórias do Corto Maltese, a dupla que atualmente escreve e desenha as histórias do personagem criou um prequel em relação a Uma Balada do Mar Salgado, que foi lançado pela editora Trem Fantasma, O Dia de Taurean, que vai explicar como que o Corto Maltese se viu nesta situação aqui. A primeira aparição dele na publicação é justamente com ele preso à deriva no mar, né? Como tivesse sido crucificado. É só mencionado que os piratas ali tiraram, né, o barco que ele estava comandando. Mas obviamente você não precisa ler esse prequel para poder entender essa publicação, até porque esse prequel foi lançado mais recentemente, depois do próprio falecimento do Ugo Pratt no ano de 1995. Basicamente, nessa primeira história, Uma Balada do Mar Salgado, Ugo Pratt não se preocupa muito em trazer grandes esclarecimentos, detalhes a algumas situações específicas dentro
dentro da história. A começar com o próprio Corto Maltese à deriva ali no mar, preso, o próprio Rasputin com a relação que ele tem com o Corto Maltese, porque um acaba protegendo o outro, um depende do outro. Isso vai ser desenvolvido em volumes futuros da publicação. Então, o Hugo Pratt, a princípio, ele vai apresentar uma história como se o leitor já tivesse ambientado, já conhecesse os personagens que estão sendo elaborados dentro da trama, o que de certa forma causa uma certa estranheza para o leitor, porque você fica ali esperando determinadas explicações que elas não virão nesse álbum. Algumas sim, tem um certo mistério, como por exemplo, quem seria o monge, que é uma espécie de o rei dos piratas ali do Pacífico Sul, e assim por diante. Então a história já vai abrir com o resgate de dois náufragos que são primos, a Pandora e o Caim, que vêm de uma família muito abastada. O Caim é mais novo, mais molecão e tal, enquanto a Pandora já é uma garota mais velha. Na sequência, quem acaba sendo resgatado é o próprio Corto Maltese. E quem está liderando, né, esse barco pirata é o Rasputin, que é esse cara aqui de barba, bem violento, é um sanguinário, um assassino a sangue frio. E você percebe que quando ele encontra o Corto Maltese, já existe uma relação estabelecida, de longa data inclusive. Um conhece a personalidade do outro. O leitor percebe também em relação à arte do Hugo Pratt que o traço dele é enxuto, né? É um traço simples, direto, objetivo, mas ao mesmo tempo, e aí que está a genialidade do Hugo Pratt, é que ele consegue ser muito fidedigno com relação à época em que a história é retratada, em relação aos cenários, às vestimentas. Tudo realmente é feito com muito e muito detalhe, pois o Hugo Pratt era um grande pesquisador, cara que tinha, né, uma biblioteca imensa na sua casa. Ele não podia se socorrer da internet, do Google, né, que hoje facilita demais as coisas, então ele fazia árduas pesquisas para compor os personagens, trazer elementos da cultura das tribos, né, que vão ter uma importância muito grande dentro dessa publicação. E aqui, lembre-se, é uma história lá de 1913. Algumas ilhas ali no Pacífico Sul, dentro, né, dessa mitologia do Corto Maltese, ainda não haviam sido descobertas. E é lá que se localiza o monge, que seria, né, o rei dos piratas aí, dentro dessa concepção do Corto Maltese e das suas viagens. Vamos ter a participação aqui do Tenente Slutter, que tem também um protagonismo muito importante dentro dessa série. O Rasputin, né, com esse resgate dos dois primos, ele imagina que pode pedir, né, um dinheiro para a família dos dois, que é muito abastada, realmente muito rica. Só que o Caim, que é o mais jovem desses primos, ele acaba sendo muito impulsivo, ele afronta o Rasputin, que, como eu já mencionei, é um cara realmente brutal, cruel, ele não pensa duas vezes se precisar matar, e se não fosse a intervenção do Corto Maltese, com certeza o garoto já teria sido morto. Então nós vamos ter uma relação muito interessante de como o Hugo Pratt explora o personagem Corto Maltese. Assim o leitor vai perceber uma moral própria do Corto Maltese, que age de uma forma mais silenciosa, com o seu olhar. E aí novamente entra, né, o trabalho artístico do Hugo Pratt. Ele é um cara que fala menos e observa mais. Ele é muito objetivo nas suas atitudes. E ao mesmo tempo que ele tem uma relação com o Rasputin, né, que é um pirata, um cara cruel, um assassino a sangue frio, e ele de uma certa forma passa um certo pano, e isso, como eu disse, não é explicado por que ele age dessa forma, talvez em volumes futuros, mas você vai precisar acompanhar a publicação. Por outro lado, ele é o cara que protege, né, esses dois primos. Ele que intervém diante das atitudes mais ásperas, mais impulsivas do próprio Rasputin. Então ele vive uma relação ali com o Caim e com a Pandora
que diverge de outros personagens. Você percebe uma empatia, né? E enquanto do outro lado, aí, esses primos olham, obviamente, com grande desconfiança. Afinal, o Corto Maltese está junto do Rasputin, que simplesmente agora quer pedir um resgate financeiro absurdo pela vida dos dois. E eles vão parar lá na Ilha Esquecida do Monge. E nós vamos saber um pouquinho mais desse personagem enigmático, que não tem o seu rosto mostrado dentro da publicação. Do início ao final da série, você não tem uma ideia de qual é o rosto deste monge. Então, essa apreensão, esse mistério, é realmente muito bem trabalhado por parte do Hugo Pratt, que vai contar também com tribos nativas ali do Pacífico Sul, como o próprio Crânio, que também é aliado do Rasputin, mas que serve mais como um observador caso o Rasputin ele saia da linha, porque eles todos estão subordinados ao monge. Então o Crânio, na verdade, ele está ali para observar as ações do Rasputin, e o Corto Maltese é o cara, sem dúvida, mais ponderado. Teremos frotas marítimas que também estão a serviço do monge. Existe um certo tesouro escondido. É uma trama que vai trazer muitas reviravoltas dentro da história e que tem também elementos do realismo fantástico, como por exemplo quando um polvo, uma lula gigante ali com seus tentáculos agarra o Corto Maltese e leva ele para o fundo do mar. Há algumas conveniências dentro da história que particularmente me incomodaram um pouquinho, como por exemplo quando o Corto Maltese acaba sendo atacado pelo monge, as consequências daquele ataque ali eu achei um tanto conveniente para a história, mas de uma maneira geral, galera, a gente tem uma trama realmente muito tensa, né, em termos de o que vai acontecer na próxima página, qual será o destino dos dois primos, o relacionamento do Rasputin com o Corto Maltese, em qual momento que um deles vai perder o controle e vai matar o outro, a questão também do monge, por que ele tem um apreço pela Pandora. Tudo isso realmente traz uma tensão, um suspense, um mistério para o leitor. E o Hugo Pratt consegue realmente conduzir isso de uma forma muito eficiente dentro da história, né? Com desenhos simples, mas muito funcionais, trazendo uma história que, ainda que tenha, não digo muitos textos, mas que tenha uma quantidade razoável, ainda assim ela é dinâmica. Só não esperem uma história cheia de ação, né? Não é um gibi de super-heróis, galera. Como o próprio Umberto Eco define ali no prefácio, é literatura em quadrinhos, no seu melhor, inclusive. Então eu diria para vocês, galera, que a gente vai ter um desfecho muito interessante para esse primeiro álbum, A Balada do Mar Salgado, que traz uma história autocontida, que pode, obviamente, ser explorada depois em volumes futuros. E eu achei realmente que nós temos momentos muito marcantes dentro desse primeiro volume, como o destino do tenente Slutter, que tem uma certa quedinha pela Pandora, ele está também subordinado ali em relação ao monge, mas pode sofrer represália tanto ao país que ele representa, como também de países inimigos. Eu achei que tem uma história realmente muito legal. Quem busca algo diferente dos quadrinhos tradicionais, acompanhando aí um marinheiro / pirata nas suas aventuras náuticas, com certeza vai curtir a obra Corto Maltese, e eu dou para esse primeiro volume uma nota entre 9 e 9,5. Como eu disse, tem algumas ressalvas em relação a conveniências que acabam acontecendo dentro da história, mas eu achei realmente a trama muito amarrada, muito bem contada. Eu fiquei realmente na expectativa com o que ia acontecer com a maior parte dos personagens, então é uma nota realmente muito justa, na minha opinião, em relação a essa publicação. Então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!